Graça e paz, dando continuidade ao estudo que havíamos prometido sobre quem é Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre o primeiro das três afirmações de Jesus lá em João 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje estaremos falando sobre Jesus como o caminho. Então, o primeiro versículo, Jesus já afirma: eu sou o caminho. E para nosso entendimento, Jesus ele está falando de um caminho. E de que caminho ele está falando? Como podemos encontrar esse caminho? Para onde esse caminho nos leva? Então estaremos pensando um pouco sobre esse assunto, nessa continuidade desse estudo. E a primeira coisa que eu queria trazer era: Jesus constatou a necessidade de cada um de nós e comparou essa necessidade a três situações que nós estaremos vendo agora. A primeira delas é sede. Jesus ele fala lá em João capítulo 4, verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus está falando isso para aquela mulher samaritana, quando a encontra no poço, e ele continua dizendo: porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui nós podemos entender que essa sede que Jesus está falando aqui, claro, a despeito do que a mulher samaritana pensou que seria aquela sede, né, da água normal, e ela não precisaria mais pegar água no poço, que era trabalhoso, mas Jesus está falando de uma sede de entendimento. Então, para falar sobre o caminho, para você entender sobre o caminho, você tem que ter sede, você tem que procurar saber, ter uma sede do entendimento para você realmente entender o que seria, o que Jesus está falando, porque ele não fala exatamente o que nós, como a mulher samaritana pensou, que nós entendemos sobre a palavra que nós costumamos usar, mas Jesus está falando sobre outra coisa, e aí é onde vem esse entendimento. Depois Jesus fala sobre fome, que é outra necessidade do ser humano. E lá em João 6, verso 35, diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala novamente. Então Jesus fala sobre esta fome, esta sede de querer entender, de querer compreender o quê? O caminho, entender a outra vida, que não essa que nós vemos, mas uma vida eterna, a qual ele veio nos esclarecer. Jesus fala também de falta de luz. Todos nós queremos enxergar, todos nós ansiamos por enxergar, por entender. E Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus vai dizer que aquele que segue a ele não vai ter dúvida, vai ter entendimento. E outro versículo, Jesus diz, ou a Bíblia vai falar, vai afirmar, que o homem espiritual a tudo discerne. Ele compreende tudo e de ninguém é discernido. Então, nós vemos que realmente você entender sobre Jesus, você vai ter o entendimento sobre a vida. Jesus ele usava essas figuras de linguagem, de necessidade humana, com o objetivo de mostrar que toda essa necessidade era causada por um só motivo. E que motivo era esse? O pecado, que foi esse que nos afastou do Senhor. Foi esse que nos distanciou de Deus, do propósito inicial do Senhor, do seu projeto inicial. Então Jesus diz lá em João 8, verso 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, o que Jesus vai dizer assim? Se você não crê que eu sou a sede, que eu sou água para os sedentos, que eu sou o pão para o faminto, que eu sou a luz para aqueles que anseiam por enxergar, e que eu sou o caminho, vocês morrereis em vossos pecados. Então Jesus está dizendo isso.
Então, se nós não entendermos, se nós não compreendermos, se nós não tivermos essa sede, nós vamos morrer em nossos pecados. Vejamos algumas pessoas que Jesus mostrou diretamente isso. Uma delas que eu gostaria de trazer é Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, era um doutor da lei, era um homem entendido sobre a Bíblia naquela época, o que havia sido escrito naquela época. Era um homem que cria em Deus, era um homem que tinha um conhecimento realmente sobre Deus, mas ele chegou a Jesus à noite, porque muitos perseguiam ao Senhor, e ele queria entender um pouco mais, ele tinha sede, ele tinha fome, e ele buscou a Jesus para poder ter esse entendimento. E Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a despeito do conhecimento, há uma necessidade, Jesus diz aqui, há uma necessidade de nascer de novo. Jesus também falou à mulher samaritana, e nós já citamos ela aqui, lá em João 4, verso 14, vai dizer: aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Também Jesus falou isso diretamente a essa mulher, nós já citamos. Jesus falou também a mulher apanhada em adultério, lá em João 8, 10 e 11, quando os homens levaram ela para que Jesus pudesse julgar aquela mulher pelo seu ato de pecado. Jesus olhou para aqueles homens e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos aqueles homens, sabendo e reconhecendo que eram pecadores, todos eles saíram. E aí Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde a Jesus: Senhor, ninguém. Então Jesus disse para ela: nem eu te condeno. Porém ele diz: vai e não peques mais. Então Jesus, ele enfatizou isso, a despeito dele trazer a solução para aquela mulher. Ela disse: olha, você quer se ajudar? Vai e não peques mais. Então aqueles homens, na verdade, eles vieram tentando acusar aquela mulher, mas eles tinham esse entendimento. E eu quero te dizer que, na verdade, todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado e todos nós, sem exceção, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então todos nós necessitamos, nós carecemos de nos arrepender e confessar os nossos pecados. Jesus mostrou o problema, mas também ele mostrou a solução. Jesus, ele é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também é o único que pode nos libertar. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também Jesus é o único que tem as respostas, solução e esperança para o homem. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, está lá em João 6, verso 68. Então Jesus é a nossa solução, a solução para os nossos problemas, para os nossos pecados. Para trilhar esse caminho, quais os convites que o Senhor Jesus deixa para nós? Primeiro ele diz: segue-me, está lá em João 1, verso 43, onde ele diz: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Até hoje ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos também, um convite de Jesus, ouvir e crer. Está lá em João 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você precisa ouvir e crer no Senhor Jesus. Ele também nos convida para a não pecar mais, como disse para aquela mulher apanhada em adultério: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. João 8, verso 11. Ele nos convida também a examinar as Escrituras. Por quê?
Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: são elas, é a Bíblia Sagrada, é esta Bíblia que de mim testifica, esta palavra que testifica do Senhor Jesus. Ele nos convida também a guardar os seus mandamentos. João 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você quer amar o Senhor Jesus, perdão dos pecados, viver uma vida de santidade, viver uma vida íntegra, agradando ao Senhor, então guarde os mandamentos do Senhor. E por fim, para onde esse caminho nos leva? Então a Bíblia responde: um lugar no céu. João 14, 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. Esse caminho também nos leva para onde? Nós estaremos com ele, com Jesus. Diz lá João 14, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, concluindo, irmãos, esse estudo sobre o caminho que é o Senhor Jesus, nós chegamos a uma conclusão: Jesus é o único caminho que nos pode levar ao céu. O mundo tenta mostrar outros caminhos. Nós vimos aí infinitas religiões que têm surgido, boas obras, filosofias, mas só existe um caminho, o único caminho, que é o Senhor Jesus, que é amar as Escrituras, que é examinar as Escrituras, que é obedecer às Escrituras, que é obedecer os mandamentos do Senhor, que é se arrepender, que é dedicar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio: se arrepender, confessar os nossos pecados, desfrutar da liberdade e das promessas que Jesus nos garante através do perdão dos nossos pecados. Então fica aí esse estudo sobre o caminho, lembrando que nós estaremos ainda falando sobre a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o único caminho. Só Ele pode nos reaproximar de Deus, porque os nossos pecados que fizeram essa separação, Ele pagou os nossos pecados. Ele nos purificou. Ele pagou a nossa dívida e isso nos aproximou de Deus Pai novamente. E é isso. Por hoje é só e até a próxima. Que Deus te abençoe.